Sejam todos muito bem-vindos ao DDCast, o podcast da comunidade policial. Hoje temos o prazer de receber nossa ex-aluna e futura delegada de polícia do estado de São Paulo, ou talvez Rondônia, ou talvez Minas Gerais. Multiaprovada, Bruna Gabriele. Bruna, prazer ter você aqui com a gente no DDCast. Oi, Rafael, obrigada. É um grande prazer estar aqui e obrigada pela oportunidade. Que legal, legal ter Bruna aqui. Com certeza vai ser um papo maravilhoso. Mas antes de começar, propriamente, eu quero anunciar aqui para a nossa audiência que a gente está recebendo o apoio, o patrocínio da Rivers. É muito legal o apoio que eles estão dando para a gente. Uma loja que tem camisas maravilhosas, inclusive essa que está aqui comigo, né? Camisa com a qualidade sensacional, né? Algodão egípcio, da maior qualidade, camisas básicas assim, mas ao mesmo tempo alinhada com muita qualidade. Né? E aí, para selar essa parceria com a Rivers, a gente vai presentear nossa convidada, a primeira convidada presenteada. Olha que legal, que prestígio! Com a camisa da Rivers. Eita, né? obrigada! Abre aí para mostrar para a galera essa camisa. Olha! Muito legal. Eu estou usando ela. E agora... E tá bonito, viu? Tá. Com todo respeito. E agora, Bruna... Olha aí, muito linda. Ó, algodão egípcio. Adorei. Camisa branquinha, P do tamanho dela. Adorei, né? Partiu pra Cadepol, hein? É isso, e vai usar na Cadepol sem dúvida. Ai, adorei. Pessoal, para quem quiser... Linda. Para quem quiser adquirir a camisa... que tem um tecido sensacional, como eu disse. Para quem quiser adquirir a camisa, é só entrar lá no site da Rivers e colocar o cupom do Dedicação Delta. O cupom é DD12. Vai estar aqui na tela, então garantam lá e coloquem o cupom de desconto de vocês, 12% de desconto. Bacana demais, tá? Eu já sou suspeito, porque eu só estou usando essa camisa, então vale a pena demais. Mas vamos lá, Bruna? Vamos lá? Você já foi presenteada, a primeira presenteada, né? Tá muito prestígio. E agora a gente vai realmente começar a bater um papo com a futura delegada de polícia do estado de São Paulo, que, como eu disse, foi aprovada também delegado de Rondônia nas 3 fases e, recentemente, fez a prova oral de delegado de Minas Gerais. Pendente apenas o resultado, mas eu não tenho a menor dúvida que você vai ser aprovada e vai poder escolher qual estado vai contar com os seus serviços como delegada de polícia. Bruna, vamos começar, como a gente sempre faz, do início, para a nossa audiência, para a nossa galera aqui que nos acompanha, começar a entender e conhecer a Bruna de forma mais intensa, de forma mais profunda. De onde você veio, para onde você vai e como é que tudo aconteceu, Bruna? Olá, Rafael, de novo, né? Vamos lá, eu sou de Teresina, Piauí, terra quente, e moro atualmente em São Luís, Maranhão. E fui para São Luís depois de passar 10 anos namorando à distância. Já estava aprovada no concurso público lá, que é o cargo que eu exerço atualmente no Instituto de Previdência dos Servidores. E moro em São Luís do Maranhão há 5 anos. Gosto muito de São Luís, inclusive. Ah, que legal. Então você passou... Hoje você está trabalhando no Instituto de Previdência. Isso. Ou seja, absolutamente nada a ver com o cargo de delegado de polícia. Você mexe com previdenciário e agora, graças a Deus, você não vai mais mexer com essa matéria, apenas talvez com crimes né, nessa área, mas você vai atuar agora como delegado de polícia. Mas e aí, como é que foi? Você formou lá no Piauí, e aí você fez a faculdade lá no Piauí e depois você seguiu até chegar nesse cargo. Como é que foi esse processo? Bom, meu processo para aprovação e de aprovação foi muito longo. Eu sempre tive certeza que eu queria concurso público, desde que eu entrei na faculdade. Ao longo da faculdade, fui mudando apenas os cargos. E aí, como aluna aplicada, que eu sou, achava que ia passar logo no concurso público. Então, eu assim, não, 2 anos depois de formada, eu vou passar no concurso público. E assim eu fui. De início, eu queria Ministério Público, eu não. Preciso da prática jurídica, vou estudar para Procuradoria. Nada a ver. E aí, nessa de estudar para Procuradoria, acho que eu fiz uma prova de concurso, foi só de Procuradoria. Eu vi que era um negócio assim bem distante, não são poucas vagas e tal.
deixa pra lá. Saiu TRE, TRE Maranhão, não lembro mais. E eu comecei a fazer TRE. No que eu comecei a fazer TRE, eu fiquei classificada em TRE já de início. E aí eu fiquei naquele negócio, não, tá dando certo, vou continuar por aqui. E aí fiquei, eu acho que eu obtive umas 3 classificações em concursos de analista do TRE. Só que, posteriormente, vim descobrir que TRE não chama nada. Chama bem pouquinho. Aí eu disse, não, para com isso. Então, eu vou estudar para a carreira de membro mesmo, que é o que eu quero. E assim fui. E comecei a estudar para a MPF, um grande amigo da salinha de estudo da OAB, lá em Teresina. Essa questão de estudo é muito forte. Todo mundo que a gente conhece, assim, 90% da sala, eu quero concurso público. E aí, lá, isso é tão forte que a própria OAB tem a sala de estudo para os advogados. Eles tinham uma salinha menor e depois eles fizeram como se fosse um galpão mesmo, enorme, e a sala de estudos. E aí eu tenho um amigo chamado André, que hoje em dia é procurador da República, e ele falou, Bruno, por que tu não estuda para a MPF? Tu gosta de Ministério Público? Eu já era assessora, já fui estagiária. Eu fui estagiária depois, 3 anos depois, fui chamada para ser assessora no MP. Aí ele, por que você não tenta MPF? E eu lembro que eu fiquei pegando a história esquematizada do Eduardo Gonçalves, e estudando, eu olhava assim para as pessoas na sala de estudo, meu Deus, o que eu tô fazendo? 25 anos, estudando para MPF, Procurador da República, tu tá me achando muito, né? Mas, enfim, continuei. Tem que mirar alto. Mirando altíssimo. Nessa história, acabei indo para a segunda fase da DPU, isso em 2017. Minha primeira segunda fase. E eu, meu Deus do céu, preciso passar, porque se eu passar, já vai dar tudo certo na minha vida, esse concurso chama e tal. Fiquei lá, né? Graças ao estudo do MPF, eu mesmo me questionando, me auto-sabotando, vem aqui a auto-sabotagem, que os concurseiros conhecem. Eu me auto-sabotando, acabei passando para a segunda fase da DPU. Aí Rapidinho, fiquei. deixa eu só te cortar um pouquinho. Tá bom. Só para eu entender aqui. Você formou, aí você começou a estudar para Procuradoria, aí depois você estudou para o TRE, aí depois você estudou para o MPF, aí você passou para a primeira fase da DPU. Exatamente. Tava na segunda fase. Pronto, só pra gente organizar a casa aí. Continue sua saga, vá. Exatamente. Eu já mesclei demais. Enfim, né? Vamos lá. Aí passei pra segunda fase da DPU. Eu disse, meu Deus do céu, eu preciso passar nessa prova. Naquela época, a gente não ouvia falar em reprovação em prova oral. É diferente de hoje. E aí eu disse, não, vou passar na segunda fase que vai dar tudo certo. O que aconteceu? 2 dias de prova, de manhã e tarde. Só 200 classificados no país inteiro, e eu estava lá, entre uma delas. E aí vai dar certo e tal. Enfim, não deu certo. O resumo da segunda fase foi uma infecção urinária. Porque eu não dava nem tempo de fazer xixi e ir ao banheiro, porque eu achava que eu não ia dar tempo de terminar a prova. Inclusive, eu sou traumatizada com o negócio de tempo de prova. Porque lá, quando eu ainda estava na faculdade, o papai me levou para fazer uma prova no Ceará, TRE Ceará, de técnico, e eu fiquei no 51 do gabarito, nunca me esqueço. 51 eram 60 questões, não terminei. Aí eu, meu Deus do céu, eu não acredito. E aí eu fiquei traumatizada, real, mas valeu muito a pena essa experiência anterior, porque hoje em dia, quando eu vejo que o tempo está aperreado numa prova, eu sigo adiante. E aí, enfim, como passei para a segunda fase da DPU, não deu certo. Na época tinha um negócio que depois até meio que não é que foi declarado inconstitucional, mas assim, todo mundo que tentava judicialmente conseguia, porque o CESP tirava muitos pontos do português. Qualquer coisinha, tipo assim, o pingo no i do CESP, você vai aprender na casca do concurso, né? E aí, o pingo do i, se o pingo do i não tá no lugar, o CESP tira ponto. E aí, né, nessa época, ainda não tinha decisões judiciais nesse sentido. Acabou que eu perdi muito tempo, muitos pontos também no português e não deu certo. Enfim. Nessa história, como tinha passado para a DPU, vou estudar para a DPE. Mais uma, vamos lá. Vamos lá, mais uma. Aí eu fiquei naquele negócio. Só que tu vai, como o povo diz, esverdeando o coração, né? Tu vai estudando para a carreira e vai esverdeando o coração. E aí fui. Aí eu só sei que um problema é a abordagem do federal para o estadual é bem diferente. Então, assim, quando eu cheguei no estadual, eu tinha o mesmo problema da falta de foco, que era, chegou no estadual, caía a ECA, consumidor, difusos coletivos de forma muito acentuada, que não caía na carreira federal. Aí eu precisava parar essas arestas. No que eu tentava parar essas arestas, eu não conseguia, tipo assim, eu ia menos bem nas que eu já era forte, vamos dizer assim. Aí nessa história veio a pandemia e o sonho do casamento. Eu disse, não, 10 anos de namoro não passa, vamos lá, vamos casar.
E aí, a gente marcou pra casar mesmo com 10 anos de 10 anos de namoro e tal. Você deu um ultimato aí. Aham, foi um ultimato total. E aí, a gente foi pra lá. Eu fui pra São Luís, porque veio a pandemia, teve que adiar tudo. Tava tudo pago já. Nosso casamento ia ser 1º de maio, 10 anos mesmo. E aí, teve que adiar tudo por conta da pandemia. A gente acabou casando em outubro. Isso eu já tinha... esqueci dessa parte, né? Eu já tinha sido aprovada nesse concurso que eu sou servidora efetiva hoje, porque eu estudei o previdenciário para a DPU. Inclusive, me pediram dica para estudar para esse concurso um dia desse, lá, o pessoal de lá mesmo, né? E eu falei, gente, eu não estudei especificamente para ele. Foi mesmo com o previdenciário que vinha já da DPU. E aí, eu tinha passado em 10º nesse concurso e não acabei que achava que ia ser chamada super rápido e não fui chamada super rápido. Demoraram 4 anos. Fui chamada em 2022, concurso de 2018. E aí, acabou que, pós-pandemia, enfim, casamento, dei uma pausinha, assim, nos estudos e tal. E aí, depois, saiu o primeiro edital pós-pandemia, na pandemia, que foi PC Paraná. Aí, Que foi aí que você começou a virar a chave, exato. Foi aí que eu comecei a estudar. E aí, você virou para fazer Paraná. Mas aí, quando você fez o Paraná, que foi a sua primeira prova de delegado, foi assim, vou virar todo o meu foco para delegado, porque eu sonhei um dia em ser delegado, que pelo que você falou, não me parece a realidade, ou foi uma questão de oportunidade naquele momento ali? Porque, veja, você já tinha passado por 10 carreiras, e de repente você estava diante de uma situação da PC Paraná, que tinha 30 mil inscritos, assim como você tinha tantos outros. Como é que foi ali aquela sensação? Foi realmente a oportunidade, Rafael. Não vou ser hipócrita aqui. Foi realmente a oportunidade. Eu tinha, acreditem, gente, eu tinha medo de bala. Então, assim, eu pensava, não vale a pena a minha vida pelo cargo público. Eu quero muito meu cargo público efetivo, mas não vale a pena. Ver como são as coisas, né? Que, assim, naquele momento você tinha um receio, que, na verdade, é muito por conta do desconhecimento, né? Sim. Que, às vezes, a gente fica com o preconceito, não o preconceito, mas, assim, o pré-conceito mesmo, né? O que vem antes do conceito ser formado. Que, às vezes, a gente olha e fala assim, não, eu não vou fazer delegado porque é muito perigoso. Quando, na verdade, assim, obviamente, não é uma carreira que tem... É uma carreira que tem seus perigos, né? Mas existem várias funções ali dentro da polícia, de uma maneira geral, e não é uma carreira que você fica trocando tiro todos os dias, né? É algo que pode acontecer esporadicamente, tudo, mas é uma carreira muito mais com viés investigativo. Às vezes você pode estar numa DDM. Tem várias e várias possibilidades dentro da polícia, né? E naquele momento ali, você fez por um custo de oportunidade, mas mesmo assim com o pé atrás, porque você, como a maioria das pessoas, muitas vezes, com preconceito de falar assim, eu vou trocar tiro com bandido e ficar estudando para delegado. Mas aí você seguiu em frente. Como é que foi? Sim, aí eu fui amadurecendo a ideia. Para começar, né, foi essa primeira prova. Foi uma péssima experiência, porque às 5h42 da manhã, a banca simplesmente divulgou um comunicado cancelando a prova. E você lá, com todo o gasto inerente ao concurso público, e simplesmente cancelaram a prova, mesmo tendo inúmeras recomendações anteriores para eles não fazerem a prova. Para completar, depois o STF julgou, em repercussão geral, que não cabia indenização na época do Covid, né? Nesses casos de cancelamento do concurso. E aí foi justamente o que aconteceu. Eu não recebi indenização. Mas eu disse, não, eu vou ver como é que vai ser essa história de delegado. Vamos ver como é que eu vou fazer. Eu vou fazer essa primeira prova. Eu não estou focada nela aqui. Então, eu vou fazer essa prova e vou ver como é que eu vou. Eu não tinha nem ideia de inscritos, quantidade de inscritos. Não tinha noção quanto a isso. Só que quando eu fiz a primeira prova, eu percebi que realmente eu tinha ido bem. Eu pensei, não, eu tenho uma chance, tá perto, sei lá. Eu não lembro se eu fiquei 3 do corte, não lembro mais. Mas, enfim, eu disse, não, dá certo, eu vou perseverar aqui que vai dar certo. E assim eu fiz, eu disse, não, vou perseverar no cargo de delegado, porque se eu tenho um conselho que eu digo para todo mundo, nessa minha trajetória não mude de foco, não mude de foco. Porque, como eu disse, cada carreira tem sua especificidade. Então, quando você muda de foco, você perde o viés daquela carreira. E, consequentemente, é mais difícil de você conseguir alcançar aquela carreira. Então, assim, é claro que quando chega num nível maior, assim, de conhecimento, eu acredito, sim, que é factível a aprovação em vários cargos. Inclusive, 4 dias depois da minha prova oral de São Paulo, eu passei no MP Maranhão, que é no concurso de promotor de justiça, né? Que é o meu estado. Hoje em dia, eu considero o meu estado. E
Assim, foi literalmente como estudo de delegado. Literalmente como estudo, especialmente para a prova oral de São Paulo, porque foram 4 dias depois, eu estava extremamente cansada e não tinha mais o que eu estudar. Eu ia fazer o quê em 4 dias? E acabou que eu fui para a primeira fase, mas por ironia do destino, coincidiu com a data do psicotécnico. Eu fui fazer só o segundo dia de prova, e eram 2 dias de prova discursiva. Eu fui fazer só o segundo dia de prova, mesmo sabendo que não iria dar certo, consequentemente, né? Já que eu não pude fazer o primeiro dia de prova. E eu fui muito bem, e eu me surpreendi positivamente. Então, no segundo dia de prova, você tinha que fazer 6 para ir para a prova oral, em cada dia, né? Primeiro e segundo dia. E eu fiz 7,8. Eu fiquei, poxa, vale a pena, vai dar certo. Então, assim, eu acredito que sim, é possível a aprovação depois que você já está num nível bem bom em diversos cargos, mas o meu conselho é foque num cargo só, porque o meu erro nessa trajetória, sem dúvidas, foi ter mudado de foco várias vezes. Veja que, assim, você formou em 2015, né? Uhum. E aí, entre paradas e continuidade no estudo, são 10 anos ali, Exato. nesse processo, né? E acaba que é possível estudar para vários cargos? É possível. Sempre é Uhum. possível. Você também é uma prova disso. Você vê que você conseguiu outras aprovações aí. Uhum. Só que, assim, é muito mais difícil você fazer isso e muito mais penoso e, ao mesmo tempo, muito mais demorado, né? Para você conseguir, porque a gente sabe que um edital, por exemplo, de delegado é um edital grande. Uhum. Um edital do MP é até maior. Uhum. Então, você compatibilizar várias carreiras, com cada uma com as suas nuances. Então, você vai ter ali... Cada estado vai ter, por exemplo, a sua legislação estadual, a sua matéria que vai ter mais específico. É muito difícil. Então, assim, o que normalmente o concurseiro quer? Passar rápido, né? Uhum. Então, assim, a gente também acredita muito nessa filosofia aqui de que o foco, o direcionamento para o cargo, ele abrevia a aprovação, né? Exatamente pelo fato de você direcionar o seu estudo para as carreiras, para as matérias que são cobradas no concurso de delegado. Da mesma forma com outras carreiras. Direcionando, você aumenta a sua possibilidade, realmente, né? Você acabou estudando para várias carreiras, né? Como você disse, assim. O que assim, você de algum modo, você já falou isso, mas eu queria que você organizasse melhor o raciocínio em relação a esse ponto. O que isso, esse processo de estudo para várias carreiras ao mesmo tempo e de forma sequencial, muitas vezes, lhe ajudou e te atrapalhou? Atrapalhou, você chegou a comentar, né, Uhum. que de algum modo isso prejudicou, né? Sim. Prejudicou o seu rendimento ali nas provas Uhum. de delegado quando você começou a fazer. Mas assim, eu queria que você trouxesse ali tanto coisas boas quanto coisas Uhum. ruins. Porque muita gente que nos assiste, às vezes, está conciliando 2, 3 carreiras. Uhum. E assim, não é o problema. Esse não é o único problema, às vezes, do estudo da Sim. pessoa, né? Tem coisas boas e coisas ruins. O que é que você Uhum. visualiza de uma pessoa que tem experiência no Sim. tema? Uhum. Bom, o aspecto positivo, que eu acredito que seja, é que você tem uma visão ampla de diversas matérias, não só aquele funil de determinada carreira. O aspecto negativo é que, em regra, você vai prolongar a sua trajetória. Então, consequentemente, eu acredito que seja melhor, especialmente de início, se você já sabe o cargo que você quer, focar naquele cargo e pronto. E aí, inclusive, foi assim que eu conheci o Dedicação Delta. Porque quando eu comecei, delegado, eu não sabia tanto, né, em relação aos cursos e tal. E aí eu comecei a assistir, videoaula no YouTube, e aí reta final, não sei o quê, véspera de prova. Ah, adorava, botava no YouTube, procurava qualquer coisa e saía assistindo, saía maratonando. E aí surgiu o Dedicação Delta, né? E aí foi nisso que eu comecei a direcionar meus estudos, porque quando eu fui depois do Paraná, eu não lembro se já foi Rondônia. Mas, enfim, quando fui para a Oral de Rondônia, eu comecei a fazer o Dedicação Delta já, o curso de oral. E aí, nisso, eu conheci bem o material. E aí, eu percebi que o material realmente era direcionado, eu tinha já o foco na carreira de delegado de polícia, e isso me ajudou muito. E aí, eu fui nisso. Não, vou continuar no material direcionado, e depois daí, realmente, não larguei o DD. Eu digo, não, eu sou tiete, porque se for o curso de oral, eu tô lá. Pode ver, eu tô lá. Não tô nem aprovado, então lá. É, quase isso. Que legal. E aí você começou esse processo, e aí foi quando a gente se conheceu, que foi ali na Oral de Rondônia, Exato. né? E aí você passou para delegado de Rondônia, passou na primeira, passou na segunda, e aí passou na Oral. Rondônia tem uma particularidade que teve uma quantidade de inscritos um pouco menor,
passou uma quantidade relativamente alta, né, de acho que 200 e tantas pessoas, né, para um estado que é pequeno, e somente foram chamadas 10 pessoas, né? Então você acabou sendo aprovada em 70, mais ou menos? Eu acho que eu fui em 80 e pouco depois da oral. 80 e pouco ali, que foi uma ótima posição, Uhum. só que o estado acabou não chamando muita gente, né? Então, assim, como é que foi a sensação ali de ganhar, mas não levar? Em que momento você... claro que o concurso ainda está válido, mas, ao que tudo indica, dificilmente vai chegar na sua posição. Mas qual foi a sensação ali da primeira aprovação para delegado de polícia, um cargo maravilhoso, e você falar assim, passei. Você chegou a comemorar e aí, de repente, você falou assim, ó, eu acho que não vai dar. Quando foi que a ficha caiu e você falou, ó, eu vou ter que sentar para estudar de novo, porque não tá rolando. Bom, eu lembro já da aprovação da discursiva. O CESP, ele tinha deixado o link disponível só quando você tinha acessado. E aí eu fiquei naquele negócio, meu Deus, eu passei. E aí eu fui pro computador do meu trabalho, que eu tinha aberto lá, o link só estava funcionando lá. Eu fui depois do expediente para consultar o meu desempenho. Aí, bom, eles mudaram o espelho, sei lá, foi uma confusão danada. E eu tinha aumentado a minha nota ainda mais depois dessa mudança de espelho, nesse link lá. Beleza, aí eu fiquei louca, eu lembro da minha perna tremendo, tem até um vídeo, meu marido foi comigo, e a minha perna tremendo, assim, olhando esse resultado. Beleza, vou pra prova oral. Aí, aquele momento, né, vou investir tudo que eu puder pra passar, pra dar certo. E assim eu fui. E eu, graças a Deus, tive sempre uma boa oratória, então eu já me comunicava bem, já falava bem. Então, assim, todo mundo falava, não, tá muito bem, tá muito bem. Quando a gente treina com os colegas, né? E aí, quando cheguei na prova oral, eu estava em 51 no concurso, peguei uma questão que ninguém ouvia falar, assim, que era Instituto da Verdade Sabida. Hoje em dia, muita gente já ouviu falar, porque, enfim, já caiu no banco de questões do CESP. E aí, todo mundo que pegou essa questão desceu posições, porque, eu sei lá, eu fiquei com 80 e pouco na prova oral, uma nota alta, mas mesmo assim teve muito 100. Então, consequentemente, desceu. E aí foi o meu primeiro baque. Foi aquela aprovação, mas assim, eu não consegui nem ficar feliz, porque eu sabia que eu tinha descido posições. E aí eu já comecei a ficar desestimulada. Eu lembro que eu fiquei bem triste e tal nessa época. Eu fui até atrás de atendimento psicológico, mas eu disse, não, eu vou continuar na minha resiliência e vou continuar no cargo público de delegado. E aí, assim, eu fiz. E aí eu foquei. Eu lembro que eu queria muito passar na Paraíba. Estudei muito para Paraíba. Fiz tudo que eu podia, simulado, curso DD, fiz tudo, enfim, para Paraíba e saí da prova, assim, quase sem conseguir terminar a prova. Saí da prova chorando, porque eu queria muito que desse certo. Parece, assim, que quanto mais você quer que dê certo, mais às vezes acontecem essas coisas. E aí eu sei que eu não passei na Paraíba, né? E aí eu até fiquei assim, um pouquinho distante. Não lembro mais quantas questões. Mas aí depois veio Alagoas, Pernambuco, Espírito Santo. E assim, todas eram por uma. Alagoas foi por uma errada, né? Que dá duas certas. E todas por uma. E então, aquela reta linear de que passou na primeira, vai passar em tudo, não existiu. Pra mim, não existiu. Isso daí que eu tava pensando aqui agora, Bruna, porque, veja, você passou para delegado de Rondônia, né? E aí sempre existe aquela máxima em concurso público, né? Estude, 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 você vai perder, perder, perder. E aí, quando você começar a passar, vai ser uma atrás da outra. Com você, isso não aconteceu, né? Você passou em Rondônia e aí veio uma atrás da outra, reprovação. E aí você saiu perdendo na Paraíba, saiu perdendo no Espírito Santo, Alagoas, sempre ali próximo, mas de fato é algo que deve ter sido muito doído para você, né? Para a gente ver o quanto não existe uma regra em concurso público, né? Que às vezes as pessoas rotulam e dizem como é que vai ser, e aí quando não acontece algo que, em regra, é a regra, aí a pessoa fica extremamente triste, frustrada. Por quê? Porque todo mundo está passando e eu não. Então, assim, a gente tem que ter muita resiliência, né? Nesse momento ali, para identificar e falar assim, olha, eu tô perto, a coisa vai acontecer, mas assim, não é fácil. Não é fácil, porque certamente quando você tomava uma aprovação, uma reprovação atrás da outra, certamente você se questionava ali, o que você estava fazendo errado, por que deu certo em Rondônia e não está dando certo nessas aqui, né? Então, assim, para provar, você é a prova viva que concurso nem sempre é uma reta. E outra coisa, eu não digo nem só em aprovação e reprovação. Às vezes você vai chegar ali e você vai fazer 70 numa prova. Aí na outra, você está estudando. Aí na outra, não necessariamente você vai fazer 73, 75. Às vezes você vai fazer 65. E é do jogo. Às vezes uma prova caiu mais ali temas que você não
não estava estudando naquele momento, a sua revisão às vezes não foi bem feita, caiu muita legislação estadual, às vezes uma matéria que você não está estudando bem. Tem algumas fatores. variáveis ali, né? Sim. Vários fatores que podem fazer com que isso aconteça. Então, é a pessoa realmente buscar ter sensibilidade, né, e maturidade e analisar, de ver que, assim, não necessariamente porque está acontecendo isso com você é que vai realmente que isso tem alguma coisa errada. Não, é um processo que não necessariamente é um processo reto, como a gente estava conversando. Mas, Bruna, me diz como é que era a sua rotina de estudo, né? Como é que você fazia ali? Você disse que começou a trabalhar em 2022, né? Que você tomou posse. Não, eu já trabalhava antes, eu era assessora. Pronto, ótimo. Então, assim, eu queria saber como era a sua rotina ali desde o início até você passar... e aí, nos seus trabalhos, como é que você fazia para compatibilizar? Como é que você fazia para dividir lei seca, doutrina, jurisprudência, questão, ao longo do seu dia, para tentar equilibrar todos os pratos ali até chegar à aprovação? Bom, de início eu não trabalhava, né? Eu fiz o estágio e logo depois fiquei sem trabalhar assim que me formei. E depois que comecei a surgir essa oportunidade de ser assessora do MP. Nessa história, quando eu só estudava, eu estudava muito, muito mesmo. E assim, meu primeiro ano, eu não tinha cansaço, não existia esse negócio de cansaço. Eu só pensava, foco no processo que vai dar certo. E assim foi. Na época era para eu ir, a mamãe ia me dar uma viagem para os Estados Unidos. E aí a minha irmã tinha ido para os Estados Unidos assim que eu me formei. E era para eu esperar 6 meses. Eu disse, não dá para esperar 6 meses não. Porque eu já vou ter que começar a estudar. Então eu vou desistir dessa viagem. E assim fiz. E aí eu só estudava, ia para a salinha de estudo. E de manhã eu ficava em casa. E aí ia mais ou menos para academia umas 11 horas. E tarde e noite na sala de estudo. Eu estudava até 11 horas da noite. Mamãe brigava porque estava tarde, eu ia ser assaltada e não sei o quê. Enfim, estudava até 11 horas da noite. Até assim, e assim, como eu namorava à distância, era sexta, sábado, eu tava lá na salinha de estudo mesmo, todo mundo já me conhecia. E aí, durante esse processo que eu só estudava, eu focava mais em teoria. Mais em livro, mais assim, mesmo PDF, mas era mais livro nessa época. Depois que eu comecei a estudar e a trabalhar, e aí o meu horário era até 3 da tarde, eu contratei uma salinha de estudo privada. Nessa salinha de estudo, eu já ia direto do meu trabalho, do Ministério Público, para a salinha de estudo. E aí lá eu ficava. Ficava até 10 da noite, o tanto que eu aguentava. Lá a gente lanchava, levava o almoço e tal, ou levava o jantar, e por lá ficava. E aí de manhã eu tentava fazer atividade física. Quando eu estava me organizando, era assim, em relação aos trabalhos. Depois, já aqui morando em São Luís e tal, já casada, aí eu resolvi mudar. Aí, muitas vezes, eu gostava de estudar antes do trabalho, com a cabeça vazia, né? Pelo menos fazer um ciclo de estudo, 50 minutos. 50 minutos de estudo, de lei seca, que é um negócio mais maçante, mais tedioso. E aí, eu ia pro trabalho, mal depois do trabalho, já sigo direto. E aí, quando chego em casa, eu sigo estudando, passei com o cachorro e tal, e pronto. E aí... eu estudo até umas 10 horas, aí vou ficar com meu marido. E aí eu vou fazendo mais ou menos assim. Em relação às técnicas de estudo, durante a preparação, como eu disse, eu acabei mudando, porque de início eu estudava primeiro por livro. Depois, não, já entrei na vibe dos PDFs e de videoaula. Só que videoaula é uma coisa que você perde mais tempo. Então, consequentemente, eu aparava arestas com videoaula. Inclusive, eu sou tão antiga que eu fiz LFG. Eu falei até, professor, onde eu estou? Tamo junto. Professor, fui pro LFG assistir as suas aulas. Aí a mamãe sempre investindo em mim e me deu esse curso também lá no comecinho. E aí eu só sei que nessa história, mas enfim, depois já, né, que eu tô falando dessa realidade estudando, trabalhando, eu achava que videoaula mesmo era só para parar arestas. E aí eu fazia isso, mais lei seca de manhã, um ciclo de estudo de lei seca, e durante a tarde / noite, eu ficava já estudando, mas tentando fazer questões, eu não sou muito rápida fazendo questões, e fazendo leitura de PDF. Só que, para mim, sempre a dificuldade foi e é objetiva. Justamente por conta de exigir mais lei seca, mais questões. E é uma coisa que, por exemplo, para cargos de meio, se você já está com uma basezinha, eu digo, gente, principalmente assim, eu estou num sprint final para um cargo de analista, por exemplo. Lei seca e questões. Lei seca e questões. Porque é o que vai te fazer, é o que vai te trazer a aprovação. A gente sabe que a prova, ela mistura todas as fontes, né? Doutrina, lei seca, jurisprudência. Mas para esses cargos meios, eu acho melhor a gente focar mesmo
em leis secas e lei seca e questões. E para cargos de delegado de polícia, claro que cai doutrina, claro que cai jurisprudência, mas cai muito detalhezinho também de lei seca. E aí acaba sendo uma coisa importante também que eu não tenho muita facilidade. Então, assim, quando eu estava mais próximo da minha prova, e assim, já reta final, eu já mudava essa estratégia para focar menos, assim, em leitura de material para fazer mais questões e lei seca, porque eu sei que essa é a minha deficiência. No processo, ao longo do processo, você vai se conhecendo em quais matérias você tem mais dificuldade e o que você erra mais. Eu acho que toda prova é importante que você faça uma análise da sua prova. Ninguém vai poder fazer isso por você, só você mesmo. Pega a sua prova, o que eu errei, por que eu errei, onde que eu tô errando mais. É assim que você vai conseguir realmente evoluir nos estudos. Você vê que você teve o tempo de estudo também fez você ter uma percepção boa, né, de realidade e de como você estava no processo, qual era a sua dificuldade. Você viu que a sua grande dificuldade era a prova objetiva, então você tinha dificuldade de fazer leitura de lei seca. Então, assim, é muito disso, né, de você estar ali se conhecendo e vendo que realmente não existe fórmula mágica, mas que, eu tenho alguma deficiência, tem gente que tem mais facilidade em gravar a lei seca, eu tenho mais dificuldade. Então, você vai aparar ali as arestas, você vai ler muita lei seca antes da prova para que você possa gravar. Então, é isso, você vai fazendo os ajustes, né, aparando as arestas de acordo com as suas dificuldades para que você possa, na hora da prova, você tá ali com a memória mais fresca em relação aos temas e os pilares que você tem mais dificuldade ali, né? Você disse ali que na objetiva era a sua maior dificuldade. Mas como é que você fazia ali quando saiu um edital? Por exemplo, saiu um reta final, um edital Maranhão, que é algo que você vai fazer. Eu acho que você vai fazer. Vou. Quando sair, por exemplo, o edital do Maranhão, como é que você vai organizar e falar assim, por exemplo, você já tem uma base boa, você está aí aprovada em 3 concursos de delegado, como é que você vai fazer para falar assim, olha, mesmo estando aprovado em 3 concursos de delegado, se eu não estudar bem, eu vou perder na primeira fase. Como é que você vai pensar nesse concurso? Bom, eu acho que tem que mesclar as três bases. Ainda assim, quando chegasse, por exemplo, um mês na véspera da prova, eu ficaria mesmo só na lei seca e questão. Mas ainda no transcurso, sei lá, normalmente eu estava indo com 3 meses. Os 2 meses eu continuo conciliando as 3 coisas. Se eu já estiver no carro, com fé em Deus, estarei. E isso aí vai ser uma realidade bem difícil, mas o que eu tentaria fazer mesmo seria focar mais em questões simulado, porque quer queira, quer não, o simulado também é muito importante, especialmente os simulados direcionados ao cargo, porque é isso que vai fazer você ver as pegadinhas da lei seca que você, numa leitura corrida, normalmente não percebe. Então, eu tentaria fazer mais nesse sentido. Entendi. E na fase discursiva, como é que você fazia tanto o estudo quanto o treinamento? Como é que você tem alguma dica para a galera? Como é que você estudava para essa fase, por exemplo, em São Paulo? São Paulo foi junto? Foi junto. Foi junto, né? Minas foi separado, separado. por exemplo. Então, você passou por 2 realidades ali de prova, tanto junto a primeira e a segunda fase juntas, quanto na prova de Minas, que foi 2, 3 meses depois da prova objetiva. Como é que você fez para ambas as provas? No estudo de uma prova conjunta, objetivo e subjetivo no mesmo dia, eu acredito que você tem que conciliar. Não tem como. Porque eu digo muito, gente, não adianta, concurso público não tem nada que você não precise treinar. Nada, nenhuma fase. Seja um TAF, seja um objetivo, seja um subjetivo, até o psicotécnico você tem que treinar. Então, não existe isso. Toda prova você tem que treinar. E como que você escreve melhor? Lendo, claramente. E aí vem a base do material jurídico. E também escrevendo. Porque com a escrita, com o treino, você vai, consequentemente, ver o seu tempo para a resolução dessas questões discursivas. Inclusive, em Minas, o tempo era escasso. Eram 8 questões e só 4 horas de prova. Eu estava na oral de São Paulo, que
Eu já estava até fazendo curso do DD, né? E eu perguntava pro professor, será se vale a pena? Eu tô aqui no horário de São Paulo, será se vale a pena fazer Minas? Mandava no chat. E tava, professor, não, faz, então eu Gleison. Aham. Gleison, falei o nome certo, né? Falou certo. A primeira vez que eu escuto algum aluno falando o nome certo Mas eu dele. já errei, viu? Eu já Eu errei. sei. E aí ele falou: não, você pode estar em outras fases, então vale a pena sim fazer. E meu marido também me incentivando muito. Não, amor. E logo ele adora Minas, né? Não, amor, vai fazer, vamos fazer Minas e tal. E assim a gente fez. E aí eu lembro que eu fiz o curso da segunda fase do DD também para Minas. Eu não fiz nada mais, além de focar, o meu foco era oral. Mas o que eu fazia no curso do DD? Os treinos. Então, eu não peguei nada do material, mas os treinos da discursiva eu fazia, porque eu acho que é importante realmente você treinar para você ficar bom naquilo. Eu já tenho uma facilidade em discursiva. Como eu disse, realmente a minha dificuldade é a objetiva. Porque normalmente em discursiva eu subo posições e na prova oral também. A Rondônia foi a exceção, mas eu percebo assim que eu vou bem. Em São Paulo, inclusive, eu subi, eu acho que 100 posições. Eu estava em 169, eu tô em 67 hoje. É tipo isso. Então, assim, eu já sabia que eu vinha bem, mas mesmo assim, eu acho que toda etapa exige um treino. Inclusive, eu tinha feito Polícia Penal do Piauí. Mais uma carreira. Piauí, tá fazendo nada, vou lá. Aí eu fiz. Aí a mamãe, meu Deus do céu, menino, o quê? Trabalhar em presídio? Polícia Penal trabalhar. Tu não vai fazer presídio, não. Não vai trabalhar em presídio, não. Não, mãe, só vou fazer pra ver como é que vai ser. Nessa época, ela adoeceu e tal. E aí a mamãe, ela teve. Eu moro em São Luís, né, como eu disse. E aí ela estava constipada e não conseguia ir ao banheiro e muita dor abdominal, não sei o quê. Vou ficar internada e não tinha ninguém pra ficar com ela, pra dormir com ela. Eu disse, o quê? Minha filha, você não é filha de chocadeira, não. Eu vou pra aí. Ô, Bruna, sobre esse ponto, é até interessante que você compartilhou aqui no off com a gente. Sua mãe, inclusive, está aqui assistindo Uhum. a nossa conversa, nosso bate-papo aqui. Você, nesse processo de estudo, como você disse aí, ela teve uma doença muito grave, né? Sim. E que você esteve presente com ela ali, né? A gente Uhum. sabe que o concurso público, ele é muito duro, por quê? Porque ele não espera que a vida pare, né? A Sim. vida continua acontecendo, os seus problemas continuam acontecendo, os problemas de família continuam acontecendo, as doenças continuam surgindo, tudo na vida, nada para você Uhum. estudar para concurso público, né? Uhum. E aí, sua mãe é uma pessoa tão próxima a você, teve uma doença, uma pessoa muito saudável, a gente estava conversando aqui, inclusive, graças a Deus, está super bem hoje, Sim. né? Mas teve uma doença Agradeço. muito grave, Uhum. e você ali, naquele processo de estudo, você teve que compatibilizar o seu estudo e, ao mesmo tempo, apoiar a sua mãe. Como é que foi esse processo para você? Pois é, aí nessa história teve essa prova, né, da Polícia Penal. Passei muito bem na objetiva e aí passei muito bem era discursiva a redação. Tinha feito 9,5. Eu lembro até hoje eu fazendo o meu recurso para ficar com 10, porque a gente via as notas dos examinadores e eles fizeram a média, né? Um tinha me dado 9, 9,5, sei lá, e o outro 10 e eles fizeram a média e dava 9,5, alguma coisa assim. E aí ela se acabando de dó, a gente não sabia o que ela tinha ainda. E aí eu fiz o recurso no intervalo que ela tava conseguindo dormir. Tipo assim, meia hora eu fiz o meu recurso a conseguir ir até o 10 lá. Aí depois. Não, aí calma, sim, mas enfim, vamos lá, voltar pra mamãe. Não sou acelerada, né? Imagina. Imagina. Eu sou de 7 meses, viu? Sou justificativa. E aí, nessa época que ela tava lá, que ela tava internada, eu nunca imaginei de forma alguma isso que era um câncer, né? Nunca imaginei, não, nunca na minha vida passou na minha cabeça que a minha mãe estava com câncer aos 57 anos de idade. E aí, nessa história, ela ficou na UTI e mesmo assim eu tentava estudar. Quando ela tava na UTI, eu tava com meu iPad tentando ler alguma coisa. E assim, era o tempo que eu tentava conseguir fazer alguma coisa. Chega um momento que você não consegue fazer mais nada, porque a pessoa, no caso, né, a mamãe era a paciente, ela exigia completamente de mim. E, assim, a nossa relação é muito próxima. Nós, assim, somos mesmo melhores amigas. E aí, eu via que era necessário eu estar ali, para ela se sentir bem, para ela se sentir confiante. Ao mesmo tempo que eu via isso, e eu sentia isso, que eu precisava também estar ali, como se eu fosse insubstituível, vamos dizer assim. Ninguém prestava atenção do jeito que eu prestava, ela não se sentia à vontade com ninguém como eu prestava. E aí acabou que eu ficava nesse processo aí. Acabei emagrecendo uns 4 quilos nessa época,
que ela ficou internada, mas ainda assim eu tentava estudar um pouco com meu iPad quando ela estava lá internada, ou quando ela estava dormindo, ou quando ela estava na UTI e tal, mesmo, tipo assim, mal. E aí tem um momento que a cabeça não funciona e nem todo dia dava certo, mas que eu ainda tentava, eu ainda tentava. Assim, eu acho que a gente que estuda para concurso, que tá nesse mundo de concurso, tem que ter a resiliência. Não tem como, tem que ter, porque realmente não é uma linha reta e a vida não para, literalmente não para. Eu tenho certeza que esse foi o maior desafio da minha vida, sem dúvidas. Foi algo que me fez sofrer demais. Mas, assim, após a escassez vem a abundância. E, assim, o ano passado foi um ano muito difícil. É o meu gatilho de ansiedade maior do mundo. Pelo amor de Deus, mãe, se cuida, por favor. Porque, enfim, eu fico louca, literalmente. Eu fico assim, louca. E como ela disse, eu largo tudo e vou atrás, entendeu? Hoje em dia, graças a Deus, isso ainda me é permitido. Já no cargo de delegado de polícia, acredito que a realidade seja um pouco diferente. Mas, enfim, a linha não é linear. E você tem que perseverar mesmo assim. Porque eu lembro que eu até falei com uma psicóloga e tal, uma época que eu tava bem triste, não sei o quê. Ela falou, por que você não pensa no plano B? Eu pensava assim, pra mim não existe plano B. Porque, por exemplo, o meu cargo hoje, ele me permite advogar. Então, eu poderia simplesmente, eu tenho uma estabilidade do concurso público e eu posso simplesmente aumentar minha renda advogando. Mas eu não queria. Eu queria mesmo, eu quero... Eu digo muito que eu sempre quis um cargo que eu pudesse fazer a diferença na vida das pessoas. E esse sempre foi o meu objetivo. Eu acho que você consegue alcançar esse objetivo de fazer a diferença na vida das pessoas num cargo de autoridade, vamos se dizer assim. Então, por isso, esse foi sempre o meu foco, foi sempre no sentido de, tipo assim, eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. Eu, infelizmente, como servidora meio, não consigo fazer a diferença. Se eu faço aqui um parecer que eu estou deferindo um benefício previdenciário, por exemplo, a pessoa nunca vai saber que fui eu. Não tem esse contato humano, então eu queria isso. E assim, eu resolvi perseverar para ter um cargo bom, né? Um cargo de autoridade que eu possa realmente fazer a diferença na vida de alguém. E de fato, como delegada, você vai fazer vai mudar muitas vidas, né? Você vai atender muitas vítimas, você vai realmente prender criminosos. Então, você ali talvez seja a carreira mais Humana. humana, Uhum. mais próxima realmente da Com população. certeza. É onde a população busca, a primeira autoridade que ela busca, sem dúvida, vai ser o delegado de polícia. Se você for para o interior do estado, você vai ver isso ainda mais, de forma mais forte, né? Porque a população ela é mais próxima ainda do interior do delegado. Então, sem dúvida, você vai fazer isso, né? E aí, voltando já para concluir esse tema, sem dúvida foi muito, muito difícil para você, eu imagino isso. Também passei por esse processo, sei como é, né? E sei que realmente é duro você compatibilizar a doença da família com o estudo para concurso público. Mas que bom que deu certo, né? Hoje ela está aqui, daqui a pouco ela já me confidenciou que vai vir morar aqui em São Paulo também, então vai ficar perto da filha. Isso é bom Sim. demais. Então, É, assim, resolvido, página virada. E aham. agora vamos falar de coisa boa. Sim. Vamos falar do concurso de São Paulo, vamos Uhum. falar da sua aprovação. Em breve você vai tomar posse no cargo. E aí, como é que foi esse processo? O concurso de São Paulo muito longo, muito duro, de você demorar muitos anos, 2 anos ali, mais até de 2 anos, a prova oral demorar 1 ano para acontecer, Uhum. depois demorar o resultado, tudo isso vai gerando um gatilho de ansiedade e, ao mesmo tempo, pertencimento muito grande ali para hoje você chegar a estar ali prestes a ser nomeada. Como é que foi todo esse processo e a felicidade de estar ali com o seu nome realmente no Diário Oficial como aprovada? Sim. Assim, quando saiu o o edital do concurso de delegado de São Paulo, eram 552 vagas. Eu pensei, não, agora é a minha vez, agora é a minha chance, então eu vou agarrar essa oportunidade de todas as formas. E, além disso, não tinha a cláusula de barreira na prova objetiva. E eu disse, melhor ainda, já que meu gatilho é a prova objetiva, vou focar nisso aqui que vai dar certo. Assim eu fiz. Fiz curso de discursiva, fiz curso de objetiva, comprei curso de isolada de direitos humanos. E aí eu fui indo. Beleza, chegou o dia da objetiva, eu, como sempre, estudando na véspera da prova, só aquela que até o último minuto eu tô estudando.
E aí estudava na véspera da prova, no intervalo, na hora do almoço, sentada no chão e ficava revisando tabela, não sei o quê, enfim. Fiz a prova objetiva e a subjetiva, deu certo, graças a Deus e tal, né? E aí fiquei naquele negócio, meu Deus, vou pra prova oral. Eu lembro que na objetiva, você já sabe, já voltando pra casa, você já sabe, né? Porque já bota a nota no olho na vaga, não sei o quê. Eu lembro, meu Deus, eu lembro eu no ônibus do aeroporto e vendo o comentário do Bruno Betti no vídeo do Dedê. Ele, gabarito extraoficial, direito administrativo. Ai, meu Deus, deixa eu ver. E aí, isso realmente já indo pra casa, né? Voltando pra casa. E aí já fiquei nesse negócio, não vai dar certo o objetivo. Ainda fiquei com medo de direitos humanos. Eu tinha estudado bem direitos humanos, mas quase não deu por direitos humanos. Acabou que eu acho que eles anularam a questão. Ou sei lá, eu consegui mesmo as 10, não lembro mais, o mínimo, né, que precisava. Veio a história da prova oral. E a história da prova oral, você já sabe que já tá ali nas vagas, né? Eu já sabia que estava nas vagas. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, agora eu tenho que agarrar essa oportunidade de todo jeito. Eu tô nas vagas, vai dar certo, não tem como não dar certo. E aí, eu digo, o direito subjetivo tem dois vieses. O bom é porque você fica, nossa, se der certo, é o meu direito subjetivo, ninguém me tira minha nomeação. E o aspecto negativo é que a ansiedade é maior pelo processo em si, né? Tá tão pertinho que você fica mais ansioso. E aí, foi isso. Eu sei que eu fiquei estudando para a prova oral muito mesmo. Fiz muitas arguições. Fazia arguição com o colega, fazia arguição do DD. Ficava lendo material teórico. E aí, a gente se questiona muito durante esse processo. Eu continuei focando no material teórico do DD. Tinha umas questões complementares e tinham pacotes de questões avulsos. E a maioria dos candidatos, eles focaram, a maioria focou nesse pacote de questões. As questões que aconteceram nas provas passadas, as questões que estão acontecendo. E eu ficava assim, gente, mas isso aí não dá raciocínio jurídico, isso não desenvolve o teu raciocínio jurídico. Eu vou continuar no meu material. Vou continuar no meu material, me questionava, claro, né? Será? Tô indo contra a manada, será que eu tô fazendo certo? Mas assim eu fiz, eu olhava as questões, mas de forma complementar, e não como a base principal do meu estudo. Eu acho que isso foi importante justamente para eu conseguir melhorar ainda mais a minha base. E aí eu ficava focando no material teórico do DD, fazendo treino com o professor e treino com o colega. Aí saiu o dia da prova. Ave Maria, aquele Matheus de Palma, acho que ele já não me aguenta mais. Professor, pelo amor de Deus, o que é isso, o que é aquilo? Acaba do... Nossa, é por isso que eu tenho um carinho muito forte pelo DD mesmo, porque acaba que você já conhece há tanto tempo e você vai desenvolvendo uma amizade com os professores. Até a Letícia eu já conhecia, pelo amor de Deus. Letícia, prorroga meu acesso minha aí, que a minha mãe... nossa administrativa. Aham. A minha mãe adoeceu. Eu pedi pra ela na época. Eu disse, Letícia, tem que prorrogar meu acesso. E ela concedeu? Concedeu? Que concedeu. coisa boa. Aham. E aí, depois, enfim, aí eu perguntava, e aí, não sei o quê, quando é que acha que vai ser a prova? Olha, gente, ele disse, o Matheus até falou, né? Tem gente que tá 1 semana da prova, tem gente que tá 3 meses da prova. Eu fui praticamente estou há 3 meses da prova. E aquela ansiedade. O meu conselho para prova oral, eu digo hoje em dia, calma, respira e fortalece o psicológico. Não dá para você ficar sem treinar, senão você vai enlouquecer. E aí eu fiquei focando nisso, em treino e nos PDFs, para conseguir criar um raciocínio, desenvolver ainda mais o raciocínio jurídico para argumentar lá. E lá na prova oral de São Paulo, acaba que os examinadores, eles dão muita pressão. Eles dão muita pressão em você. Então, você tem que estar com o psicológico, vamos dizer, minimamente em dia, para você conseguir passar por aquela pressão de forma razoável para passar. E aí, nessa história, eu agarrei a oportunidade, especialmente na prova oral, de todas as formas, né? Tentei me cercar de todos aparar as arestas de todas as formas. E eu lembro, inclusive, que essa semana eu fui correr na praia antes de vir, e eu falando pro meu esposo, né? O amor, eu tava relembrando que eu vinha correr na praia, mas era escutando os áudios da professora Vivian. Nem isso me permitia. E aí, hoje, não, eu vou correr ouvindo minha música e tá tudo bem, obrigada. E aí, assim, foi... Forrozinho. Oxe, um forrozinho. Qualquer coisa animada tá valendo. E aí, foi a prova oral. Realmente, a prova oral, ela é muito tensa mesmo. Vamos lá, é muito tensa. É no auditório, qualquer pessoa pode assistir no microfone, é um negócio muito diferente. Mas, assim, depois que você sai, eu saí da minha rua, são 21h50 da noite, não tinha nenhuma noção de que era 21h50 da noite.
Antes de ser arguida, eu era a 7ª do dia, eu fiquei com o meu tercinho, porque eu ficava assim, eu não tenho que ficar respondendo a pergunta dos outros, porque isso cansa o teu raciocínio, todo mundo sabe disso. E aí, claramente que se uma pessoa faz uma pergunta, você tenta mentalmente responder. Mas aí eu fiquei, não vou ficar tentando desenvolver isso. Aí eu ficava tentando rezar, foi o que eu fiquei fazendo. O menino disse que olhou pra mim, o outro candidato, meu Deus, aquela ali tá muito nervosa, ela tá ali desbulhando o tercinho dela. Lendo a Bíblia Aham, inteira. quase isso. Se pudesse ter um papel, eu acho que eu tava lendo, viu? Ô, Bruna, e como é que é a sua relação com a fé em relação ao próprio processo de concurso público? Nossa, Deus é o que me sustenta. Deus e Nossa Senhora, assim, eu acho que Nossa Senhora, ela, assim, me pega pelo braço, principalmente Nossa Senhora Aparecida, e diz assim, vá por esse caminho, vá por aqui. Literalmente, Deus é o que me sustenta em todo esse processo. Mesmo, especialmente, como eu disse, né, quando a mamãe estava doente, que eu tenho muita fé de que ela está curada hoje, eu me apegava em Deus. Ave Maria, terço da misericórdia, terço de desatador dos nós, não sei o quê. Eu realmente acredito em Deus. Eu acredito que a gente tem que acreditar num ser superior para isso tudo fazer sentido. E, assim, eu realmente tento moldar os meus atos, os meus pensamentos nesse sentido de Deus. Assim, Deus vai encaminhando, vai fechando janelas e abrindo portas, porque realmente você não entende. Aquilo às vezes te dói muito, aquele não, aquela provação da vida te dói muito. Mas eu sempre acredito e sempre acreditei de que por trás daquela aprovação, provação, melhor dizendo, vai vir algo bem melhor e bem maior depois. E sempre assim, toda a vida aconteceu assim. A gente pode perceber que só depois você vai entender. Pra ter ideia, eu sempre fui uma pessoa saudável, eu sempre fui fitness, sempre gostei de academia e tal. E eu reprovei no TAF da Polícia Penal do Piauí. No TAF da Polícia Penal. Eu disse, meu Deus, todo mundo assim, Bruna, tu reprovou? Eu disse, a mulher ficou repetindo as abdominais, a examinadora ficou repetindo 28, 28, não sai do 28. Eu disse, gente, não acredito. Eu judicializei por conta própria e acabou que foi deferido, eu teoricamente tenho que fazer o TAF lá, né? Mas assim, no dia me doeu, claramente. As minhas amigas foram filmar e elas todas lá abriu o portão, Bruna! Aí eu, gente, não deu certo. Ela, o quê? Ela disse que tem esse vídeo até hoje, a Carol. Eu ainda não vi esse vídeo. Aí agora, como você tá aprovado para delegado, aí virou meme. Pode ser meme. Exatamente, pode ser meme, pode ser qualquer coisa. E aí, mas assim... Manda até que a gente posta no Dedicação. Não, pelo amor de Deus. A Mari já pensou um mico. Não, cancela demais. E aí, acabou que eu reprovei no TAF e tal. E assim, doeu claramente, né? Aquela reprovação no TAF. Meu Deus, eu sempre gostei de correr, sempre gostei de tudo. E reprovar na abdominal, pelo amor de Deus. Mas, enfim, foi excelente, porque eu estaria na primeira turma, eu teria parado a minha vida de estudos, vamos dizer assim, para focar num curso de formação de polícia penal, que nunca foi o meu foco e nunca foi um cargo de ambição para mim. Realmente, eu nunca nem imaginei. Na verdade, o seu foco não existia. Então, não vinha com essa de foco, não. Não. Porque podia ser para o Instituto Rio Branco, como diplomata, e podia ser como polícia penal. Não. É demais. É demais, Rafael, é demais. Mas, enfim. E aí, acabou que depois deu certo, né? Porque eu continuei meus estudos para delegado. Eu fui só um ponto e vírgula, Rafael, esse polícia penal. E aí, eu continuei meus estudos para delegado, e aí foi o que continuou, né? Continuou a evolução, vamos dizer assim. E aí, depois veio a aprovação em Minas e tal. E me diz uma coisa, como é que foi a sensação ali? Porque a prova de São Paulo, né, como eu disse, foi muito dura, muito longa, e aí e foram 1.400 pessoas, 1.300 pessoas mais ou menos, para a prova oral. É uma prova oral muito grande, de muita gente, e ao mesmo tempo muito longa, né? 3 meses ali quase de prova oral. Como é que foi aquela sensação de ver o seu nome no Diário Oficial? Porque ali passaram 530, 540, por aí. Então, assim, como é que foi? Assim, passou uma navalha gigantesca de uma galera muito, muito, muito preparada que ficou pelo caminho ali, né? E aí, como é que foi ali? Aquela sensação de abrir e falar assim, velho, agora foi. Rafael, eu acredito que eu não acreditei. Eu fiquei assim, meu Deus, não, bem aqui, eu acho que eu tinha feito 75, acho que eu fiz 75 na oral, não lembro mais. Aí eu só sei que eu assim, amor, saiu arrasado. Não, sabe quem foi que falou primeiro? Quando eu acordei, foi o meu esposo, ele falou, amor,
tem um posto de dedicação Delta dizendo que sai o resultado da prova oral. Meu Deus, não acredito, não. Aí lá fui eu ver. Aí eu sei que eu vi meu nome lá no diário, mas eu ainda eu não tava conseguindo, tinha acabado de acordar, eu não tava processando direito. Eu não, peraí, calma. Aí eu entrei no Telegram, que tem um perfil muito bom, né, PC São Paulo 2023. Aí que eu vi a lista e eu disse, não, mas só isso eu não tenho que saber onde é que eu tô, porque o meu medo era de sair das vagas Sim. também, né? Até então você não sabia que tinha passado o número de vagas. Não, eu tava nas vagas, né? Mas, não, sim, mas eu digo assim, você não sabia que tinha passado 500 pessoas. Exato, né? Exatamente, eu não sabia, eu não tinha nenhuma noção. Eu achava assim que ia estar o nome de todo mundo, né? Sim. Aí não. Aí quando eu vi, parece que eu tava em 167. Ai, amor, deu certo! Aí comecei a gritar, deu certo! Menina, liguei pra todo mundo. Eu vou ser delegada. Liguei pra mamãe, pro papai, liguei de vídeo. Eu vou ser delegada, não sei o que, não sei o que. Ai, meu Deus do céu, é sério, não tenho essa mulher. E me ajoelhei, né? Ajoelhei, agradeci a Deus. Tem um meu altarzinho em casa, Nossa Senhora. E ajoelhei, Santa Terezinha, São José, todos os santos que intercedem por mim. E me ajoelhei, agradeci. E realmente, desde então, Rafael, eu só faço isso, agradecer. Eu entro na igreja, eu não peço mais. Eu só peço assim, que Deus continue me abençoando, que a minha mãe esteja curada, que Nossa Senhora continue me protegendo. Mas assim, o primeiro, que eu sempre agradeci. Mas assim, hoje em dia eu só entro na igreja e falo, meu Deus, obrigada, Senhor, obrigada por tudo isso. Porque, como eu disse, 2024 foi um ano muito ruim com essa aprovação, mas 2025 está sendo um ano maravilhoso, de muitas bonanças, de muitas graças. Inclusive, a mamãe tá aqui hoje em dia é uma graça, né? Uhum. E aí, realmente, agora a sensação é de gratidão. E, assim, não tem nada comparado a isso. É muito bom. Porque, assim, o que é o concurso público? Ele é fruto do seu esforço. Eu acho que todo mundo que acredita e que persevera no concurso tem por si que depende só de você. Claro que não é só depende de você. Existem inúmeros fatores, mas é algo que você conquistou, que ninguém te deu de graça, nem ninguém te colocou ali. Não. Você, por fruto do seu esforço, claro que existem várias circunstâncias, você conseguiu aquele cargo público. E foi sempre muito nisso que eu acreditei. Eu vou conseguir aquilo ali porque aquilo ali vai ser o fruto do meu esforço. Não vou pedir pra ninguém, não vou precisar pedir pra ninguém. E, assim, sempre tive esse orgulho, vamos dizer assim. E acredito nisso. E, realmente, por isso, pra mim, nunca existiu plano B. Literalmente, não existiu. Pode existir diversos cargos, mas plano B, que não seja o concurso, não existiria. Claro que o concurso não impede de você de empreender e tal, fazer outras coisas, né? Eu realmente acredito, gosto disso. Eu gosto realmente desse negócio de ajudar as pessoas de alguma forma. Mas, além de tudo, eu acho que o concurso, ele comprova de que você conseguiu, que é mérito seu, entendeu? A Então, eu acredito famosa, muito nisso. a famosa meritocracia, Exatamente, né? a Do concurso meritocracia. público. Tem um raciocínio muito interessante que, assim, o concurso público, ele é o pior instrumento na verdade, ele é o melhor instrumento entre os piores instrumentos, né? Ou seja, ele é com todas as dificuldades, com todas as falhas que existe o concurso público, que a gente às vezes fica, por exemplo, o seu TAF, você judicializou, às vezes você enfrenta um problema, na oral, muita gente perdeu, com todas essas dificuldades, ele ainda é a forma mais legítima e mais meritocrática de alguém conseguir o cargo público através do seu esforço, né? Então, é muito interessante que você tenha esse sentimento de gratidão, esse sentimento de que realmente conseguiu pelo seu esforço, que de fato foi, né? E isso é importante, né? Porque, assim, quem está nos escutando, está estudando, sabe o quanto é difícil, né? Você sabe também o quanto é difícil passar num concurso público, tem muita gente aí, né? Já muitas reprovações, mas quando a coisa acontece, quando passa, você olha para trás e tudo começa a fazer sentido e se encaixar e você entender por que você passou por aquilo tudo. Bruna, uma dúvida aqui que eu tô. Você foi aprovada para delegado Rondônia, Sebrasp, delegado São Paulo, VUNESP, delegado Minas, FGV, Sebrasp, FGV e VUNESP. Como é que você fez para ser aprovado nessas 3 bancas, as 3 principais bancas de concurso de delegado? Qual a sua dica e como você enxerga tudo isso, né? Porque existem pessoas que focam muito num cargo, existem pessoas que focam muito numa banca, e acabou para você dando certo em 3 bancas diferentes, em momentos muito próximos ali uma das outras, separando ali no máximo 2 anos.
que você fez para conseguir tudo isso? Bom, Rafael, o CESP, eu acho uma banca mais previsível. Então, consequentemente, você vai fazendo questões, você vai analisando questões anteriores e você vê quais temas de predileção da banca examinadora. Hoje em dia, eu já tenho maturidade de perceber que numa prova discursiva, numa prova oral de CESP, tem um espelho fechado. O foco é bater o espelho. O foco não é falar bonito. Você pode ter vários princípios que você poderia encaixar ali naquele momento. Mas não adianta, aquele princípio vai estar no espelho? Se não tiver, então, assim, CESP é aquele negócio pragmático de que você tem que realmente focar nos temas de predileção da banca examinadora e bater o espelho. Ou seja, se tem um julgado, os principais fundamentos do julgado, por exemplo, a VUNESP é muito lei seca. A gente vai aprendendo, com o tempo, qual é a predileção da banca examinadora. Só que isso não pode te deixar exclusivo naquele assunto, naquele determinado tema. Por quê? Quando por exemplo, a VUNESP, todo mundo sabe que a VUNESP cobra mais lei seca, mas chega lá, a banca muda o perfil e começa a cobrar jurisprudência. Então, assim, você, claro que tem que focar no que a banca está querendo, a banca do seu concurso tem um enfoque maior, mas você não pode esquecer as outras coisas, porque acaba que, às vezes, as bancas mudam o seu estilo de cobrança. E a FGV, a gente já sabia que era mais esse caso concreto. Inclusive, e eu vejo, assim, que as bancas, elas mantêm um padrão durante todas essas provas. Por exemplo, FGV. FGV gosta de sistemas processuais penais. FGV gosta de casos concretos. Caiu isso na objetiva, caiu isso na prova oral. Então, assim, CESP gosta de processo administrativo disciplinar. Cai da objetiva, poder de polícia. Cai da objetiva a prova oral. Então, assim, eu acho que é importante, quando você já tem uma banca do seu concurso, focar naquela banca, no sentido de ver questões para saber os temas mais cobrados, mas também não pode se focar o seu estudo exclusivamente numa banca de concurso público, porque quer queira, quer não, você não sabe o que te prepara. Chega, às vezes, a banca, no caso de São Paulo mesmo, a Cadepol, que realmente faz as perguntas, a VUNESP só organiza. Então, assim, nesse momento, uma prova oral, que todo mundo quer chegar até lá, você deve estar com uma base boa para você conseguir desenvolver um raciocínio jurídico perante uma banca examinadora formada só por delegados de polícia. Então, eu acho a base muito importante. Se eu fosse começar para estudar para delegado hoje, eu preferia dar um passo atrás, não ir com tanta sede ao pote e fortalecer a minha base. Vou pegar aqui um extensivo do DD, uma turma de reta final que seja, que também é bem completa, e fortalecer minha base. Fiz uma base geral, aí eu já posso procurar coisas mais específicas da banca que eu quero, do meu concurso, etc, etc. Porque não adianta, às vezes as pessoas querem atalhos do caminho. E esses atalhos não existem. Porque realmente existe um processo de amadurecimento do conhecimento. Legal. E me diz uma coisa, você agora está prestes a tomar posse, né? Nomeação aí, eu acredito que sai agora no próximo mês, quem sabe, amém, né? Amém. No próximo mês aí, você como delegado de polícia. Como você disse, não era uma carreira desde o início que você sonhou e que você trabalhou para ser delegada de polícia, né? Como é que você vê esse processo agora? Como é que vai? Agora vão ser de 4 a 6 meses de Acadepol, que você vai ficar imersa. Como é que vai ser essa nova experiência, nova vida, tanto morando aqui sozinha em São Paulo, sozinha, não, com seu marido, né, mais longe da sua família. E aí, como é que vai ser aí questão de armamento, se você já teve algum tipo de contato, se o primeiro contato seu, ele vai ser realmente na Acadepol. Como é que tá esse momento de vida? Eu tô não vejo a hora. A Cadepol deixa eu entrar. Literalmente. A gente faz parte, eu acho, do amadurecimento, né, Rafael? Você vai percebendo, como você disse, que a carreira de delegado de polícia não é só bala, não é só você estar em confronto com bandido toda hora. E a polícia é uma instituição muito ampla. Tem vários locais na polícia que você pode se encontrar. E eu realmente acredito nisso. E hoje em dia eu não tenho mais esse medo, entendeu? Eu não tenho mais, tenho medo de arma. Não, hoje em dia eu já não tenho mais tanto assim, não. Claro que eu vou ter cuidado, né? Tem que ter. Mas, assim, eu não tenho mais esse medo, eu já acho massa, entendeu? Eu já acho massa. O meu esposo ficou brincando, a Bruna vai fazer o pei. Mas é tipo isso. Hoje em dia eu já acho massa, você vai aprendendo, você vai... principalmente, por exemplo, com o concurso de São Paulo, que é um concurso muito longo, você vai
criando um pertencimento à instituição. Literalmente, assim, você olha, assim, por exemplo, essa Polícia Civil de São Paulo, você olha um prédio iminente, assim, um negócio, nossa, grandão, vou fazer parte disso, você começa a ser tratado diferente. Então, você já se sente parte da instituição. Eu realmente estou bem ansiosa com essa fase por vir, eu espero que realmente logo, porque eu acho que vai ser uma fase muito boa. E assim, eu acredito que se a gente como é que eu posso falar? A gente se esforça tanto para um cargo desse que não tem como não ser bom. Não tem como, não tem como não ser bom. Claro que não é um conto de fadas, não é, o mundo da Alice País nas Maravilhas. Faz parte de todas as profissões. Nem tudo é 100% perfeito. Mas, assim, eu acho que é um cargo muito bom. Hoje em dia, eu já tenho essa concepção de que é um cargo bom, que não precisa também desse medo de bala e tal. Em relação à parte investigativa, eu sempre adorei. Sou uma investigadora nata, assim, qualquer coisa me desenvolve, me desperta a minha curiosidade, eu vou atrás, vou saber, vou não sei o que, não sei o que. Adoro isso. Então, eu acho que se for para esse viés também, eu gosto bastante. E eu acho que realmente é um cargo que faz a diferença na vida das pessoas. Então, assim, sinceramente, não tô com nenhum medo disso. Eu só tô preocupada, mas, assim, de encontrar um apartamento legal. Mas o resto, assim, eu tô, assim, de vento e pouco, eu quero ir e tal. Se for pra passar o Natal na Cadepol, não tem problema. Eu quero eu quero é que aconteça, sabe? Eu já não De vejo a peito hora. aberto, né? De peito Que é aberto. a melhor coisa que você pode fazer para que as coisas deem certo, né? Sim. Quando a gente está de peito aberto, com vontade que tudo caminhe bem, a tendência é que as coisas aconteçam da melhor forma possível, né? E o contrário, da mesma forma. Se você não estiver bem com você mesmo, se você não estiver disposto, não estiver motivado para receber aquele cargo, tudo vira um fardo. Sim. E você acaba não extraindo tudo que aquela situação, que aquela nova vida pode lhe trazer, né? Que bom que você está nessa pegada, né? Uhum. Bruna, vamos chegar aqui nesse final do nosso papo, que está sensacional. E aí eu queria agora que você desse um conselho para quem está estudando, para quem está nesse processo aí difícil, que você passou aí tantos anos, que certamente teve muitas abdicações, muitas renúncias, muita resiliência para poder levantar de tantas reprovações e tantas dificuldades ao longo do processo. Qual a dica que você dá para a galera, o conselho, para que o pessoal siga e possa, em breve, ser delegado de polícia? Bom, o meu conselho principal são dois, na verdade. Primeiro, foco, porque realmente eu acho que o foco vai fazer que você possa encurtar esse caminho. Segundo, resiliência. Não deixar se abater. Porque vai chegar lá, você tem que acreditar. Você tem que acreditar que o seu momento vai chegar. E que Deus está preparando o melhor momento para você, o estado que for para você. Depois que você começa a entender isso e que você internaliza isso, as coisas elas têm um peso menor. Tem um peso menor. A ansiedade diminui porque você começa a confiar mais no processo. Então, o meu conselho é foco e não desistir. Não desistir, persistir, porque realmente o momento chega. Senhoras e senhores, Bruna Gabriele. Bruna, foi um prazer receber você aqui nesse papo tão bacana, tão leve, né, trazendo toda a sua experiência, trazendo sua vivência no mundo dos concursos públicos, trazendo seu lado pessoal também, enfim, trazendo muita coisa legal, que certamente a galera que está nos acompanhando, seja no Spotify, seja no YouTube, vai pegar de dica e recalcular a rota muitas vezes, implementar. Então, muita coisa legal. Antes de passar a palavra para você, para últimas considerações, eu vou pedir para a galera se inscrever no canal, galera. Compartilhe, comente, né? Manda para amiga, manda para o amigo, que é importante para que nosso canal, tanto o canal do Dedicação Delta, quanto a nossa playlist aqui do DDCast, tenha longevidade e a gente consiga alcançar mais pessoas, beleza? Bruna, muito obrigado. Foi um prazer receber você aqui, uma aluna tão querida, de longa data do Dedicação Delta. Então, prazer. Obrigada, Rafael. Foi um prazer me colocar à disposição. O que eu puder ajudar, tanto no DD quanto eventuais interessados que tenham quaisquer dúvidas, eu me coloco à disposição e persistam que vai dar certo. Dá seu arroba aí pra galera. Bruna Gabriele Matos. Bruna com dois N's e Gabriele com dois L's. Eu gravei isso aí já. Eu sempre falava isso, viu? Eu tive que falar isso a minha infância inteira, né? Valeu, galera. Até a próxima. Ai, tchau.